Eu gostaria de iniciar cantando, mas não funciona o cantar deixando o microfone aberto, todo mundo cantando isso junto. Isso não funciona. Então, eu gostaria de pedir que vocês fechassem o microfone de vocês agora, mas cantassem em casa junto com a música que vai aparecer na tela e que eu vou estar cantando e vocês cantam aí na casa de vocês juntos. Tá bom? Deixa eu ver como é que faz isso. Cadê o PowerPoint? Vamos lá, então? Vamos cantar junto. O nosso encontro vai ser abençoado, porque Jesus vai derramar o seu poder. O nosso encontro vai ser abençoado, porque Jesus vai derramar o seu poder. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre nós o teu poder. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre nós o teu poder. Nós hoje vamos sair daqui alegres, porque Jesus vai derramar o seu poder. Nós hoje vamos sair daqui alegres, porque Jesus vai derramar o seu poder. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre nós o teu poder. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre nós o teu poder. Isso, só até aqui. Deixa eu ver, tem Roselma querendo ser admitida. Ó, gente, às vezes eu vou dar uma pequena interrompida, por causa que eu, no meu computador, tenho que admitir cada um de vocês. Tá? Só por curiosidade, todo mundo leu o texto bíblico? Isso, tem gente fazendo... Não, tem gente fazendo... Então, vamos dar uma lida rápida no texto, já que a maioria está fazendo... Eu não li. Não leu. Não que eu tenha esse direito, né? Mas, poxa vida, podia puxar a orelha de vocês aí de não ter feito para casa. Mas como não tem jeito, virtualmente, vamos só na leitura. Muito bem. O título dado, eu estou usando a Bíblia na linguagem de hoje, né? A nova tradução na linguagem de hoje. O título que foi dado para a parábola que nós queremos estudar hoje é A Viúva e o Juiz. Diz o seguinte: Jesus contou a seguinte parábola, mostrando aos discípulos que deviam orar sempre e nunca desanimar. Em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus e não respeitava ninguém. Nessa cidade morava uma viúva que sempre o procurava para pedir justiça, dizendo: ajude-me e julgue o meu caso contra o meu adversário. Durante muito tempo, o juiz não quis julgar o caso da viúva, mas afinal pensou assim: é verdade que eu não temo a Deus e também não respeito ninguém. Porém, como essa viúva está me aborrecendo, vou dar uma sentença a favor dela. Se eu não fizer isso, ela não vai parar de vir me amolar até acabar comigo. E Jesus continuou: prestem atenção naquilo que aquele juiz desonesto disse. Será então que Deus não vai fazer a favor do seu povo, do seu próprio povo, que grita por socorro dia e noite? Será que ele vai demorar para ajudá-lo? Eu afirmo a vocês que ele julgará a favor do seu povo
e fará isso bem depressa. Mas, quando o Filho do Homem vier, será que vai encontrar fé na terra? Muito bem. Se a gente precisa saber que o texto bíblico é a tradução do grego. Mas os títulos que foram dados aos diversos textos, isso é uma, vamos assim dizer, invenção daquele que está fazendo a tradução. Então, cada um faz a sua própria, cria o seu próprio título. Por exemplo, a Bíblia mais antiga, que a maioria das pessoas decorou os versículos bíblicos, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. É a tradução que a gente chama de Revista e Atualizada de Almeida. Nessa Bíblia, o título dado é A Parábola do Juiz Iníquo. Tem umas palavras, às vezes, meio difíceis, né? Que a gente lê, fala, repete, mas muitas vezes não sabe 100% o que significa. Então, por exemplo, às vezes eu tenho que abrir o dicionário para saber o significado de uma palavra. Por exemplo, a parábola do filho pródigo. Todos vocês têm certeza absoluta que sabem o que é pródigo? Bem, eu sei que é meio chato falar, eu não sei, pastor, mas eu tive que abrir uma vez o dicionário para descobrir que é esbanjador. Nunca imaginei que filho pródigo é a mesma coisa do que filho esbanjador, né? Hoje, o título dado pelo Almeida foi a parábola do juiz iníquo. Eu abri o dicionário e fui olhar. Iníquo é o contrário à equidade. E o que é equidade? É a disposição de reconhecer igualmente o direito de cada pessoa. É a mesma coisa do que igualdade e retidão. Então, esse juiz é exatamente o contrário de retidão, de igualdade, né? Isso o texto bíblico deixa claro. A Bíblia que eu li o texto, então, a nova tradução na linguagem de hoje, o título dado é A Viúva e o Juiz. Aqui não tem adjetivo nenhum, nem para a viúva e nem para o juiz. Um outro título que a gente poderia dar para esse texto seria tirar do primeiro versículo, talvez, a parte mais importante. Seria, então, orar sempre e nunca esmorecer, nunca desanimar. Agora podem abrir o microfone de vocês. Que título vocês dariam para essa parábola, para esse texto que eu li para vocês? Quem se arrisca aí? Estou olhando. Alguém teria um outro título para essa parábola? A viúva persistente. A viúva o quê? Persistente. A viúva persistente. Muito bem, Simone. Afinal de contas, essa mulher está atrás do juiz, e de novo pede para julgar a causa dela. Então, a parábola da viúva persistente. Alguém arriscaria um outro título? Quem sabe, depois do estudo... O juiz mal-humorado. Aí, a Noemi está... A questão é que Noemi está da minha frente, então os microfones pegam de meu e o dela, e por isso que dá essa barulheira toda. Ela deu como sugestão o juiz mal-humorado, né? Também é um título. Se bem que mal-humorado a gente está de vez em quando. Esse juiz parece... Foi você para esquentar, quer? Fala, Maristela. Não estou falando nada, não. Eu achei que você estava dando um título. Alguém estava falando? Muito bem. Então, vamos adiante. Quem sabe no final do estudo venham outras ideias para a gente poder, toda vez que eu ouvir falar dessa parábola, a gente... é a tal, né, que a gente vai lembrar. Eu não sei se, quando vocês leem um texto bíblico, se vocês têm essa mania. Isso é uma coisa que pastor tem que fazer.
e pastora também. E vocês também poderiam ter isso como uma mania toda vez que forem estudar um texto bíblico. A gente dá uma olhada o que vem antes daquele texto que a gente está estudando e o que vem depois. Muitas e muitas vezes, isso nos auxilia para a gente compreender por que esse texto está ali. Essa parábola, por exemplo, ela é única nos evangelhos. Só Lucas relata para nós essa parábola. Mas muitas vezes a gente também encontra a mesma parábola em um outro evangelista. Aí também é bom ir ler aquele texto e a gente vai ver que de vez em quando tem algumas diferenças pequenas que a gente é enriquecido com a informação num outro evangelista. Então, toda vez que vocês forem estudar um texto bíblico, tenham isso como princípio, né? Ver se tem num outro evangelho também o mesmo texto, dá uma lida lá, e também o que vem antes e o que vem depois. Alguém que leu o texto para hoje, dê uma olhadinha o que vem antes e o que vem depois? Ó, o pessoal está tudo aqui. Não. Pois eu vou falar para vocês, para a gente entender até um pouco melhor o texto de hoje. O tema da parábola, obviamente, tem um pouco a ver com oração, não que seja o principal, mas pode ser um dos principais. O tema da oração aparece em Lucas antes, no capítulo 11 já. No capítulo 11, os versículos 1 a 4, os discípulos pedem para Jesus ensiná-los a orar. Será que os discípulos não oravam? Com certeza eles oravam. Todo judeu faz orações. Mas eles percebiam que em Jesus havia algo diferente. E por isso eles pediram que Jesus os ensinasse a orar. E lá, então, Jesus, de repente, ensina algo novo. Porque na oração, né, dos judeus e também de muitas pessoas, meu Deus, né, meu Pai Celestial, e de repente, lá no Pai Nosso, Jesus vai ensinar Pai Nosso. Também a gente tem a mania de falar, obrigado pelo meu alimento, né? Ele vai ensinar o pão nosso de cada dia nos dá hoje, né? Vai também ensinar os discípulos e, consequentemente, a nós, né, de que o perdão é essencial na vida das pessoas, né? E também vai nos ensinar que as coisas importantes são de Deus, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Então, o tema da oração em Lucas começa ali. Mas também, logo depois, no mesmo capítulo, versículos 9 até 13, Jesus vai ensinar os discípulos, e ensina também a nós, a pedirmos as coisas, né? Tem aquela música, pede, pedi, dar-se-vos-á, exatamente desse texto bíblico, Lucas capítulo 11, versículos 9 até 13. Jesus está ensinando que, sim, devemos pedir aquilo que é importante para a nossa vida. Opa, Edilene Rocha está querendo entrar e estou deixando ela de fora aqui do estudo. Quem leu o texto de hoje e deu um versículo a mais, percebeu que vem uma outra história que vai falar do fariseu e do publicano. O fariseu que vai fazer uma oração, né? E vai se autoexaltar. Vai falar para Deus todas as qualidades que ele tinha. Vai falar de tudo que é bom que ele faz na vida. E ainda arrisca dizer do outro lado, o publicano, aquele não presta. Tudo isso o fariseu põe na sua oração. E aí Jesus vai falar que o publicano, com toda humildade, vai lá e conversa com Deus, pedindo perdão dos seus pecados. Então, a questão da oração, ela está bem presente no evangelista Lucas e ao redor do texto que nós estamos estudando hoje, né? Achei até interessante, na Bíblia
Não sei se alguém, quem tudo conhece, né? A Bíblia Sagrada, está dando para ver aqui, com falas de Lutero, com textos de Lutero. Lutero escreveu um pequeno comentário sobre exatamente Lucas capítulo 18, versículo 1. Ele escreve o seguinte: não há cristão algum que não tenha tempo para orar sem cessar. Refiro-me, porém, à oração espiritual. Isto é, ninguém, se quiser, é tão severamente ocupado com seu trabalho a ponto de não poder, ao lado do trabalho, falar com Deus em seu coração, apresentar-lhe suas próprias aflições ou as de outras pessoas, pedir auxílio e todas essas coisas, exercitar e fortalecer a sua fé. Lutero está dizendo que até mesmo enquanto a gente está trabalhando, né, seja o que for, a gente com os pensamentos buscando com Deus. Outro tema, quem olhou o texto que vem antes de Lucas 18, é sobre a vinda do reino de Deus, ou a segunda vinda de Jesus Cristo, né? Esse texto, a gente tem bem claro a questão do tempo. O tempo vai também, a sensação de tempo, o significado de tempo, também entra na nossa parábola, nós vamos ver isso daqui a pouquinho, né? Mas eu só queria dizer para vocês que existem dois tipos de tempo. O tempo nosso, de seres humanos, eu, pessoa, né? Conheço apenas o tempo cronos, é uma palavra grega, né? Para tempo. Cronos é a mesma coisa que tempo. Mas também existe o tempo de Deus. E aí, no grego, também tem uma palavra específica para tempo, que é kairos. Então, vocês conhecem alguma palavra em português que tem algo a ver com esse cronos do grego? Vocês conhecem alguma palavra? Quem se lembra? Fala, Josiane. Cronômetro. Isso mesmo, cronômetro, né? E o cronômetro é algo que é 1 segundo, 1 minuto, 1 hora, 1 dia, 1 semana, 1 mês, 1 ano e assim por diante. Isso está fixado. Cronológico. Está fixado até pela natureza, né? O relógio nos dá exatamente a sensação do cronos, o tempo humano. Mas nós não conhecemos o tempo de Deus. Cronológico. Né? O kairos, ele não... Edilene, seu microfone tá ligado aí, de vez em quando está dando uns barulhos aqui. A gente não entende o tempo de Deus, né? O salmista diz que 1000 anos para Deus é como um dia, e um dia é como 1000 anos, né? Deus não trabalha com a questão de cronos. Isso não é com ele. Por isso é importante a gente saber isso, porque vai falar um pouquinho na nossa parábola. Deixa eu ver se tem alguém querendo entrar, não. Muito bem. Agora eu quero saber de vocês. Vamos ver quem prestou bem atenção na leitura bíblica. Quais são os personagens que aparecem no texto? Quem são os personagens? Depois de eu falar... A viúva. E o juiz. E o juiz. O juiz. Tá bom? A viúva e o juiz. Ela já falou. O adversário também. O juiz, a viúva e um tal de um adversário. O adversário a gente quase nem percebe no texto, mas ele é importante. Se não fosse o adversário, a viúva não teria o que ficar, desculpa a expressão, minha esposa está aqui na minha frente, mas enchendo o saco do juiz. Ela não estaria reivindicando um direito, porque tem alguém que está tentando prejudicá-la. É o adversário que aparece no texto. Na nossa vida, muitas e muitas vezes é o adversário que nos faz nos colocar perante Deus em oração, pedindo para
para Deus afastar esse adversário da nossa vida. Esse adversário parece quase não aparecer. Assim, se a gente não dá valor para ele no texto, a gente corre o risco de também achar que vai dar conta de tudo sozinho. Mas quando o adversário vem e quer atormentar a nossa vida, então é hora de colocarmos isso perante Deus, né? Porque tem o adversário, tem o inimigo, tem alguém que está querendo tirar proveito de mim, quer me derrubar, quer me prejudicar, né? Vamos lá, a viúva. A gente precisa entender o que significa uma viúva no tempo de Jesus e no tempo do Antigo Testamento. Longe, mas longe de ser o que é uma viúva hoje em dia. Por exemplo, se uma mulher se torna viúva hoje, ela vai ficar absolutamente sem dinheiro? Não. Se o marido trabalhou, ela tem direito a uma pensão, né? Ela tem direito a uma aposentadoria para o resto da vida dela por causa do trabalho do esposo, né? Isso não existia no tempo de Jesus. Isso não existia no Antigo Testamento. Quando o marido falecia, a mulher estava bastante em perigo. Por quê? Porque dependia quem ela tinha como filhas e filhos. Eu vou dar um exemplo para vocês. Se ela tivesse 3 filhas e nenhum filho, ela estava ralada. Ela não tinha nada. Muitas mulheres iam para a prostituição naquele tempo para poder conseguir dinheiro, porque não existia trabalho para mulheres. Então, se ela tinha um filho, ótimo. O filho, se fosse adulto, tinha a obrigação de cuidar da mãe, agora viúva. Lá no Antigo Testamento, a gente vê várias e várias vezes, através dos profetas, Deus dizendo que o povo de Israel tem que cuidar de quem? Quem se lembra? 3. As viúvas, dos órfãos e dos estrangeiros. Exatamente. As viúvas, os órfãos e as pessoas que são estrangeiras no meio do povo de Israel. Vocês, olhando lá no Antigo Testamento, vocês vão ver isso muitas e muitas vezes. É muitas vezes uma acusação que os profetas fazem, dizendo que o povo não está cuidando dos órfãos. Quer dizer, quem não tem pai e mãe, vai viver do quê? Da viúva, porque se a viúva não tem filho, homem adulto, vai viver do quê? E hoje a gente percebe isso também, né? Muitas e muitas vezes as pessoas idosas, e de forma especial viúvos, e agora bem de especial viúvas, muitas vezes são abandonadas, principalmente se ela tiver só filhos homens nos dias de hoje. Homem, filho, não cuida de mãe idosa da mesma forma que filha cuida. Isso a gente pode perceber na maioria das famílias. Se você, por exemplo, tem irmãos, homens, né? Vai perceber que na maioria das vezes eles não cuidam tão bem da mãe ou do pai que está doente, que está idoso, como você que é filha. É triste isso, é muito triste. Então, uma viúva naquela época, ela não tinha quase esperança nenhuma. Essa mulher viúva, né, está reivindicando um direito. Pelo visto, alguém está tentando, o adversário está tentando prejudicá-la. Vamos ver agora o juiz, né? No Antigo Testamento, a gente também percebe várias e várias vezes que Deus chama a atenção dos juízes porque eles se deixam vender. Hoje a gente tem uma palavra bonita para isso, né? Eles são corruptos. O profeta Amós, por exemplo, chega a dizer que se deixam vender por um par de chinelos, né? Então, é muito comum observar na Bíblia, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, que a maioria dos juízes não se deixavam vender, eram corruptos, né?
por pouca coisa para poder, então, dar ganho de causa para alguém que pagasse por aquilo. Isso no tempo de hoje não existe mais, né? Os juízes são honestos, os juízes são absolutamente dentro da lei, a gente pode observar que eles todos cumprem 100% a lei, nunca se deixam vender. A Simone está fazendo uma cara feia de que não está gostando do que o pastor está falando. O pastor deve estar doido. Realmente, infelizmente, isso continua se repetindo. Hoje ainda a gente vê muitos juízes corruptos, se deixando vender, né? E a gente não precisa apenas para a questão dos juízes de primeira instância, como se diz hoje em dia, né? Lá no Supremo Tribunal há muitas denúncias contra aqueles juízes, né? A gente, quando escuta eles falar, às vezes é por ver como se faz pela política as coisas acontecem. Então, esses personagens que aparecem na nossa parábola estão presentes no dia a dia da nossa vida, né? Se a gente tem uma mãe ou um pai idoso e que tem que viver com um salário mínimo, né? Mas tem um monte de remédios para comprar, é a situação dessa viúva ali, né? E a questão da corrupção dentro do mundo dos juízes. Alguém de vocês já teve que se colocar perante um juiz? Já teve alguma causa onde teve que se defender, o advogado te defendeu, né? Porque a gente não se defende sozinho na frente do juiz. Alguém já teve a experiência de viver cara a cara com o juiz? Alguém quer relatar? Não só no levantar a mão, mas alguém gostaria de compartilhar essa experiência? Como é que foi? Se foi boa, se foi ruim? Como é que experiência, Josiane. Fala, Josiane. A experiência foi meio... Eu fiquei muito nervosa porque eu estava com uma causa no serviço que eu estava trabalhando, no qual foi apresentada uma documentação que eu não tinha assinado e ela falsificou na nossa cara, assim, mostrou. Eu falei, não, eu não assinei, e o juiz virou e falou assim, olha, eu estou vendo que você está grávida e os honorários de um perito é muito maior do que essa causa toda aqui, do que você vai ganhar. Então, eu aconselho você a aceitar como é que fala? Esse acordo, que vai ser mais, tipo, em conta para mim. Aí eu nervosa, grávida, né? Acabei assinando como se eu realmente tivesse assinado aquele papel, fiz o acordo, mas eu saí de lá chorando. Estava errado. Assinei mesmo sabendo que ela tinha falsificado, não só a minha assinatura, como a da minha amiga também. Uhum. Mais alguém? Eu tenho. Fala, Paulo. Eu passei por um divórcio muito contundente, o qual o juiz foi muito arbitrário comigo, isso há muitos anos atrás, do qual até ele me prometeu uma prisão caso eu não aceitasse aquilo que ele estava propondo. Foi muito ruim para mim. Então você teve que aceitar o que ele propôs. Aceitei, depois ele me falou, você vai pagar? É outra conversa. Então... Seu Maurício, está querendo falar? Eu queria. Eu também tenho curso de uma audiência. O juiz me tirou da audiência, porque eu não concordei com o que ele falou. Ele queria que eu indenizasse o atropelamento, sendo que eu não tinha culpa. Só para vocês entenderem, seu Maurício era motorista de trem, do trem, né? Aqui do metrô, né? Trem aqui em CPTM, para quem é dessa região aqui, para quem não é da região aqui, dos trens que rodam aqui na área leste de São Paulo, né? Então, o senhor peitou o juiz, não aceitou o que ele falou, né, senhor? Não aceitei. Muito bem. Aí ele concordou, me tirou da audiência, e o advogado era o estagiário e não me defendeu. Muito bem. Em caso. Quem quer falar? Roselma? Eu. Ô, Roselma, falta 1 minuto e 43 segundos. Dá tempo ou você... Depois eu conto, que a minha experiência foi boa, com juiz e promotor, muito boa. Muito bom. Também existem juízes honestos, né?
A corrupção, gente, ela está em todas as profissões. Existem pastores corruptos, existem engenheiros corruptos, existem médicos corruptos, existem enfermeiros corruptos. Toda profissão também tem essas pessoas, não é só os magistrados, não são só os juízes. Muito bem, nós vamos fechar aqui, né? Agora dá para tomar um cafezinho, viu, André e Josiane? Né? E já mando o link para vocês voltarem, tá joia? Vamos agora em grupo, depois de tudo que eu falei, já que eu falei muita coisa, hein? Vamos tentar descobrir o que a gente pode aprender, né? Quais são os ensinos de Jesus a partir dessa parábola para os seus discípulos e para nós nos dias de hoje. Noemi, tira o volume. Não, Noemi, eu estou escutando aqui. Você escuta de mim. É que está dando microfonia da Noemi aqui no meu. Então, quem se arrisca a dizer alguma coisa que aprendeu a partir dessa parábola? Uma mulher que fica ali atrás do juiz, né? Bem claramente um juiz que não obedece a Deus, que não tem ligação nenhuma com Deus, parece até que ele se orgulha disso, né? Quando Jesus conta a parábola, põe isso na boca do juiz, né? O que dá para aprender, né? De uma mulher que fica ali sempre atrás dele, depois o juiz vai dar a sentença favorável para ela, e daí Jesus vai dizer, olha, Deus, né, vai olhar com muito mais carinho, né, as petições, aos gritos de socorro dos seus filhos e filhas. Quem se arrisca? E nós não devemos nos acomodar quando não recebemos uma resposta. Muito bem. Não podemos... Devemos continuar, né? Não entendi o último, Simone. Devemos continuar os nossos pedidos, porque Deus é misericordioso e Ele vai nos responder. Uhum. Nem que a resposta não for aquela que nós queremos ouvir, às vezes, né? Isso é importante, né? A Simone está dizendo claramente de que a gente deve continuar colocando perante Deus. Às vezes, Deus responde de forma diferente, né? Mas também acontece, Simone, você sabe disso muito bem, às vezes vem num tempo diferente. Nós queremos que a resposta sobre o nosso pedido venha daqui a um dia. Nós temos isso dentro da cabeça, né? Um dia, uma semana, um mês, né? Mas para responder é diferente, né? Antes de vocês falarem, compartilhar mais alguma coisa, eu queria contar uma história de uma família, não sei, mas eu acho que era só questão de que ela foi bem... Roselma, você está aí? Edilene Rocha está querendo entrar. Roselma, você está aí? Você queria compartilhar mais alguma coisa? Não está aí, não. Não sei se alguém de vocês conhece essa família, né? O nome da mãe é Mônica, o pai é Patrício, e era um pai, um esposo, e tornou-se também como pai, um pai extremamente rude e violento, né? Então, a Mônica e o Patrício tiveram 3 filhos. O mais velho se chamava Agostinho, o segundo Navígio, a terceira Perpétua. Alguém conhece essa família? Já ouviu falar dessa família? Quem aqui vem de tradição católica? Levanta o dedo aí, só para eu ver. A turma que vem da tradição católica deveria conhecer essa família. A Mônica é também dentro da tradição católica a Santa Mônica. Nada mais, nada menos do que a mãe de Santo Agostinho. Santo Agostinho é um dos inspiradores dentro da reforma luterana. Lutero, quando foi para o convento, foi para um convento de agostinianos, né? E a teologia de Lutero está muito baseada em Agostinho, em Santo Agostinho. Só para vocês saberem desse negócio de tempo, eu peguei essa história da Mônica. A Mônica durou mais de 30 anos
pela conversão do seu esposo, pela conversão dos seus 2 filhos. Né? Agora há pouco eu falei com o Kirei e ele pensou que eu estava falando com ele. Perpétua. Tem microfone aberto aí que eu estou... Não sei quem está aberto. Maristela, seu microfone está aberto aí. Deixa eu ver se eu consigo fechar aqui. Isso. A Perpétua sempre foi, a filha mais nova, sempre foi uma pessoa muito ativa na igreja. Mas o Agostinho e o Navígio, não. Agostinho levou mais de 30 anos para se converter, né? Para ser tocado pelo amor de Deus na vida dele. E depois ele se tornou um grande professor, um grande estudioso e um dos grandes filósofos, lá pelo ano 300, 400, né? Quarto século da era cristã, né? Então, a mãe orou mais de 30 anos para a conversão do filho e do esposo, que veio, né? Tanto o esposo quanto os 2 filhos se converteram, mas foram 30 anos de oração. Você já imaginou você estar orando 30 anos pela mudança de vida do seu filho, da sua filha ou do seu esposo? Aí a gente vê, né, que o tempo de Deus muitas vezes é completamente diferente do nosso tempo, né? Quem mais poderia trazer um outro tema aí ou algo que vocês aprenderam com a parábola de hoje? Quem se arrisca? Gente, eu não consigo olhar tudo isso, não. Estou mandando eu olhar o chat aqui, deixa eu ver. Tenho 15% de bateria, tá bom. Não desistir, pedir em oração, acreditar e ter fé. Está travando, muita interferência, Cibele. Mas é isso mesmo, não desistir, pedir em oração e acreditar. A Edilene, continuar orando com fé. E mais, será que o tema principal para Jesus é a questão da oração? Não desistir no primeiro momento das dificuldades. Noemi está compartilhando aqui, não desistir das dificuldades logo de cara, no primeiro momento, né? Simone, você também queria falar uma coisa? Eu acho, já que você falou do adversário, que também é o personagem, ele é muito importante, porque é através da adversidade que nós nos colocamos mais em pedidos diante de Deus. Muito bem, diante das adversidades, né? Tem um pouco a ver com o adversário, né? Adversidade é a mesma, são palavras primas, né? Adversidade e adversário, né? E aí a gente se coloca mais em oração, né? Porque quando tudo tá bom, né, a gente fica mais de boa, né? Exatamente. Errado, né? Errado, né? É errado. A gente meio que esquece de Deus, né? A gente parece que tá tudo bem, para que orar, né? Obrigado, Senhor. A oração é curtinha muitas vezes, né? Mas quando as coisas complicam, né? Quando o adversário vem e bota um monte de minhoca na nossa cabeça, aí a gente tem as orações mais longas e pede, né? Agradecendo e não só pedindo, né? Edilene compartilhou isso. Mas tem outros temas também. Por exemplo, eu anotei aqui, né? Justiça, querer justiça, buscar por justiça. Os pedidos que a gente põe em oração para Deus, será que eles muitas vezes realmente são coisas importantes para nós? Será que passam pelo crivo da justiça, né? Porque justiça é o contrário de simplesmente saciar nossos desejos pessoais, né? Não é isso que Jesus está ensinando, e em nenhum lugar Jesus nos ensina, né, que através da oração nós vamos conseguir aquilo que nós queremos. Queremos porque queremos. Quero ganhar na Mega Sena. Então, ó Senhor, por favor, me faz
cair na minha cabeça quais são os números que eu tenho que marcar lá no papelzinho. Não, não é isso, né? Agora, quando passa pela questão da justiça, né? Então, Jesus está nos ensinando a irmos atrás disso e sempre, de novo, colocarmos isso. Outra coisa que a gente pode aprender, né? Deixa eu ver. Ih, Roselma está querendo entrar aqui. Outra coisa que a gente pode aprender é acolher as pessoas mais sofridas e injustiçadas na nossa sociedade, né? Assim como Jesus vai dizer que Deus escuta, cadê aqui, ó? Deus vai fazer justiça a favor do seu próprio povo, ó, vai fazer justiça, não é ouvir simplesmente o pedido do povo, vai fazer justiça do seu próprio povo que grita por socorro noite e dia, né? Grita por socorro. Isso é uma coisa diferente do que pedir pelas coisas que eu quero para a minha vida pessoal, né? Gritar por socorro é porque o adversário está sendo bastante poderoso na minha vida, né? Quer me derrotar, e aí Deus ouve os gritos, ou então os gemidos, como diz lá em Êxodo, né? Então, acolher as pessoas mais sofridas vai fazer com que a gente faça com que o evangelho na nossa vida realmente aconteça através das nossas atitudes, né? Outra coisa que a parábola nos ensina, né? Fica claro aí, entender a diferença entre o tempo de Deus e o nosso, né? Essa mulher, por exemplo, ela há muito tempo ficou correndo atrás do juiz, importunando ele. É muito interessante quando a gente pega o texto grego, no final, o juiz chega a dizer assim, ó, eu vou resolver, eu vou dar causa para essa mulher para não acontecer que ela meta um murro no meu olho. Esse é a palavrinha que está lá no grego e, obviamente, não foi traduzido dessa forma, mas é muito interessante. Ele estava com medo já dessa viúva, dela fazer uso da força para ganhar a causa justa, né? Isso é sempre muito importante. Então, o tempo de Deus é diferente do nosso e nós não compreendemos o tempo de Deus. Isso é uma coisa que a gente tem que ter clareza, tá? O kairos de Deus, toda vez que vocês escutarem essa palavrinha, kairos, significa o tempo de Deus, né? Tem pastor que adora fazer uso de palavras em grego e não explica o que são. Então, no dia que você escutar a palavra kairos, você vai lembrar do estudo bíblico e vai lembrar, o pastor explicou, que é o tempo de Deus. Não tem início e não tem fim. Não é uma coisa cronometrada como o nosso cronos, o nosso tempo, tá? Também coloquei aqui como um dos ensinamentos que Deus ouve o nosso grito de socorro. Está lá no versículo 7, com toda clareza, né? Deus ouve os nossos gemidos, né? Como diz aquela música e também o texto bíblico, né? Com gemidos inexprimíveis. Tem certas... Quando às vezes o coração está tão doído, mas tão doído, a gente não consegue nem verbalizar isso de forma que uma outra pessoa entenda. E Deus não precisa de português, nem de inglês, muito menos português refinado, coisa assim. Ele entende do jeito que a gente coloca isso para fora. E tem vezes que a gente não consegue nem colocar com palavras, mesmo que esteja tudo errado no português, para fora. Deus vai entender também os nossos gemidos, né? Às vezes inexprimíveis. Roselma. Vocês ainda têm um murro? Será? Bem, eu acho que não, né, Roselma? Infelizmente, eles não têm mais medo de nada, né? Eles estão tão protegidos, né, que não tem mais medo de nada. Mas, às vezes, mereciam levar um murro. Só que o olho deles não vai ficar roxo por muito tempo e o sujeito vai ficar muito, muito, muito tempo dentro do xilindró, né? Mas... é uma boa pergunta, né? É verdade. O que mais, gente? Alguém mais se arrisca a dizer algo que aprendeu essa noite dessa parábola? Pastor, agora eu vou falar sério. Fala. A pergunta foi piada, mas eu vou falar sério.
É assim, eu acredito que essa questão do juiz é o poder mesmo, né? O poder. A mulher lá, ela estava desamparada, não tinha ninguém por ela, né? E ela foi orientada pelo poder de Deus, que ninguém faz isso à toa, que ela tinha razão, né? Então, ela apresentou suas causas, né? E eu sei disso porque eu passei por uma situação bem parecida e, assim, você pode estar completo de razão e perder a causa. Então, como só eu conhecia a questão trabalhista, tem gente que trabalha na educação, tinha participado, sabia tudo do Estatuto da Criança e do Adolescente e tudo, eu fiz minha defesa e a advogada só me acompanhou. Eu falei para ela, você não abre a boca, você só vai ficar lá do meu lado e pronto. Só porque eu sou obrigada a levar você, eu vou levar. Aí tudo bem, né? Mas eu acho que é a mesma coisa. O juiz é o mesmo, de antigamente, de hoje. Tudo é a mesma coisa. Se você não tiver o poder de Deus para te orientar, né? Para te dar ou a pessoa certa para te defender, tudo. Eu não estou falando que as pessoas que perderam a causa aqui no nosso grupo estavam erradas. Não é isso que eu estou falando. Mas que, assim, a lei do mundo é uma união de forças, né? Uma união de forças. Se ele achar que você não sabe de nada, ele não tem ninguém para te defender, sendo corrupto, ele não vai te defender. Se o juiz, eu acho que tem, juiz orientado pela palavra de Deus, ele teme quem? Ele vai temer a Deus, né? Eu entendo assim. Sim, e você está certíssimo, né? Existem juízes que vão se esforçar para que a justiça seja feita, né? Tem juiz que até vai ir contra o seu parente, coisa parecida assim, porque ele vai fazer a justiça, né? E tem o juiz que nem conhece o fulano, mas vai dar perda de causa, mesmo que ele está errado, ele sabe que está errado, mas aí entra a questão do poder, né? Esta mulher, essa viúva, é a referência bem clara a alguém que não tem poder nenhum contra alguém que tem muito poder, né? E aí Jesus vai mostrar, mas olha, né, Jesus começa com uma pergunta, será que Deus, né, coloca essa interrogação para os discípulos, para eles pensarem, né? Se esse juiz acabou fazendo com que a mulher, a viúva, tivesse seu direito, né? Deus vai fazer muito mais, né? E Jesus vai dizer que em bem menos tempo, né? Bem, mas o tempo ainda continua sendo o tempo de Deus. Obrigado pela sua colocação. Mas não tem mais nenhum chat, não. Mais alguém? Muito bem. Senão nós podemos começar a encerrar. Isso é interessante, né? Começar a encerrar. Mais alguém gostaria de compartilhar alguma coisa? Senão eu pediria para todo mundo aparecer aí para nós tirar a fotografia, né? Lígia apareceu. Emily e Cristina. Cibele, Karina, Maristela, Kátia. Só a Maristela ainda falta. Dou-lhe uma, Maristela. Dou-lhe duas. Vamos lá? Todo mundo sorrindo, mostrando os dentes. Pronto, tirei. Então, vamos encerrar com uma oração. Convido a Noêmia a fazer uma oração. Noêmia, abre seu microfone. Eu vou tirar o meu som aqui. Antes de orar, né, para encerrar esse encontro, eu queria colocar um motivo de agradecimento. E motivo de gratidão hoje a Deus é que hoje a minha filha, Kátia, a nossa filha Kátia, depositou, né, a dissertação dela de mestrado. Ela tinha que depositar hoje. E ela estava se sentindo bastante apreensiva, né, esses dias, muito cansada, muito cheia das coisas para fazer. E foi um alívio muito grande para ela poder agora enviar, enfim, hoje, a sua dissertação de mestrado. E a gente que é mãe e pai, que acompanha, né, o sofrimento e as correrias deles, né, dos nossos filhos, a gente se alegra.
E eu gostaria de compartilhar também com vocês e pedir que Deus também que vocês estejam orando por ela. A defesa dela será em setembro. Agora eu esqueci o dia certo. A Kátia pode falar aí qual é o dia. Kátia? Acho que a Kátia não está ouvindo. Ouvindo. Não, estou ouvindo sim. O dia vai ser dia 29, às 11 horas da manhã. Então, dia 29 de setembro, às 11 horas da manhã, vamos também pedir que vocês estejam orando para que tudo corra bem. Com essa pandemia, tudo tem que ser online, né? Até a defesa também tem que ser online, a banca, cada professora de um país, né? Mas vamos estar orando para que tudo dê certo. Então, vamos fechar nossos olhos e vamos orar. Querido e bondoso Deus, nós chegamos ao final deste estudo, nós queremos te agradecer por todas as pessoas que deixaram seus afazeres de lado para dedicar este momento, para aprender um pouco mais da tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, a sermos como esta viúva, persistentes na oração. E quando surgir dificuldades ou situações onde possamos nos sentir intimidados e achar que não tem jeito, que a nossa fé, a nossa confiança em Ti permaneça, a nossa esperança acima de tudo, e que possamos, como aquela viúva, persistir na oração, persistir na confiança, na certeza de que nós oramos não a um juiz iníquo, mas nós oramos a um Deus cheio de amor, misericordioso, que escuta as nossas orações e que atende ao nosso clamor. E agora, Pai, nós queremos te agradecer também que hoje, enfim, a Kátia pode também depositar a sua dissertação de mestrado e enviar para a banca. E nós queremos te agradecer, Senhor, por mais esta vitória, porque cada luta, tu sabes das lutas e das dificuldades até aqui. E cada passo que damos, também sentimos também a mão do Senhor conduzindo. E é uma vitória e nós te agradecemos por isso. Não só agradecemos por toda a força que o Senhor deu a Kátia, a sabedoria, a inteligência, mas também te pedimos que também na defesa ela seja também abençoada por ti e possa se sair bem também de acordo com a tua vontade. Queremos interceder também, Senhor, por cada participante deste estudo bíblico. Tu sabes as dificuldades e as necessidades de cada pessoa aqui presente e de cada família aqui presente. E te pedimos que também o Senhor possa estar cuidando, abençoando cada um, Senhor. E nós te pedimos também agora uma boa noite de sono e um bom descanso. E que o dia de amanhã, se ele nos pertencer, possamos também acordar com vida, com saúde e com gratidão por tudo aquilo que temos recebido de tuas mãos. É em nome de Jesus que oramos. Amém. Amém. Obrigado pela participação de cada um de vocês. Quinta-feira tem mais estudo bíblico. Não, ainda tem gente querendo entrar. O pastor esqueceu. Eu gostaria também de pedir que vocês não esqueçam de responder a pesquisa lá sobre os textos, os temas que vocês gostariam. Até agora, muitos, né, não responderam. Então, eu gostaria de insistir que vocês respondam, né? Nós estamos, na medida do possível, trabalhando. Foram colocados alguns temas, algumas sugestões como parábolas. Então, a gente está trabalhando. Por exemplo, semana passada eu trabalhei uma parábola, hoje o Klaus também trabalhou uma parábola, mas que vocês coloquem também aí, né? E a gente vai estar procurando ver aquilo que a maioria também tem interesse, tá bom? Esperamos vocês na próxima semana e eu mando também durante a semana o texto bíblico.
Quando eu fui falar que eu ia trabalhar uma parábola, meus filhos falaram, tem que ser uma parábola desconhecida, que ninguém conhece. Isso não existe, todo mundo conhece parábola da Bíblia. Ah, não. Aí surgiu essa aí da viúva e do juiz iníquo. Então, quem não conhecia, espero que tenha conhecido agora, mas quem já conhecia, está aí a oportunidade para aprender um pouco mais. Gente, um beijão para todos vocês. Até quinta-feira que vem. Essa tecnologia é muito legal, mas a gente fica muito nervoso. Posso fechar, não é? Tchau, tchau, pessoal. Tchau, até mais. Tchau. Tchau.